Fala galera, e aí tudo certinho? Começando mais um Revendo o Conceito aqui com vocês. Quero rever toda a nossa aula de calorimetria. Começamos definindo em aula, né, a transmissão de calor. Antes, a gente falou do comportamento anômalo da água, né? Vou lembrar que a água entre 0 e 4 graus Celsius, ela faz o oposto do que é esperado, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, a água a 0 graus Celsius esquentando até 4 graus Celsius, a gente esperaria que a água aumentasse de volume, se dilatasse, não é isso? Mas a gente sabe que isso não acontece, é o comportamento anômalo. E ele só acontece naquela faixa entre 0 e 4 graus Celsius. A água de 0 até 4 graus Celsius aquecendo, na verdade, ela contrai, certo? E a água sendo resfriada entre 4 para 0 graus Celsius, quando ela é resfriada, a gente tem aí um aumento de volume, uma dilatação, certo? Então, é o inverso que a gente espera. Isso explica porque o gelo boia, né? O gelo, por ele estar indo a 0 graus Celsius, né? A água congelando, ela vai ter que chegar a zero e mudar de fase, né? Então, essa água, quando ela está diminuindo até chegar a zero, ela fica menos densa, porque ela expande. Isso é estranho na cabeça da gente, porque a gente aprendeu o contrário para a maioria dos elementos químicos. Mas a água entre 0 e 4 graus Celsius tem esse comportamento anômalo aí, beleza? É bom lembrar disso, isso explica porque o gelo boia, tranquilo? Depois disso a gente definiu e começou o assunto da aula mesmo de fato, que a gente começou falando sobre os 3 princípios de troca de calor, a condução, a convecção e a irradiação. Vamos lembrar que a condução é o famoso contato físico entre os corpos que vão trocar calor, tranquilo? Então, quando um corpo está trocando calor com o outro, a gente sabe que essa troca de calor ela só acontece por condução quando existe um contato. Por exemplo, uma barra de ferro conduzindo esse calor e uma mão entrando em contato, como a gente está vendo aí, ó, o cabo da panela entrando em contato com a mão da pessoa, certo? Por exemplo, um ar quente, quando ele entra em contato com a minha pele, ele está passando ali por condução, certo? Um líquido quente, quando ele bate na nossa pele, ele troca calor com nossa pele. Nossa pele é em contato com um ar gelado, por exemplo. Então, a gente perde calor para esse ar gelado. Então, isso tudo aí é troca de calor por condução. Na condução, a gente ainda viu aquela lei do fluxo de calor, não é isso? Que é uma lei que a gente estudou ela mais para a gente entender o que é um bom condutor de calor, o que é um bom isolante, certo? Lembrar que o isolante ele tem uma baixa condutividade térmica, um baixo K, certo? E um bom condutor ele tem um alto K. Lembrando que um bom condutor ele conduz bem por conta do movimento das partículas que é mais tranquilo de acontecer, certo? Vide aí, por exemplo, um metal, um mar de elétrons, aquela historinha toda que a gente viu. A gente também viu que um isolante, a função dele não é isolar a troca de calor, é conduzir tão mal ao ponto em que parece que ele está isolando, tranquilo? Então, um isolante ele conduz muito mal o calor, certo? Via seu próprio corpo, certo? Então, um isolante ele conduz muito, ele tem uma condução muito baixa, tranquilo? Outra coisa também importante, a área, que é esse azinho daqui, é a área que o calor vai fluir por, certo? Essa variação de temperatura é a variação de temperatura entre as extremidades, certo? Ou então, numa parede de uma geladeira, é a temperatura de fora menos a temperatura de dentro, certo? E esse L aqui é a espessura, é o caminho por onde o calor vai ter que passar para ir de um canto a outro, certo? O outro princípio de troca de calor que a gente viu foi a convecção, não é isso? A convecção, vamos lembrar que a convecção é a troca de posição dos líquidos ou dos gases, né? O gás quente sobe e o gás frio desce, ou então um líquido quente sobe e o líquido frio, desce. Essa troca de posição é uma corrente de troca, né? A corrente de convecção, tranquilo? É importante a gente lembrar disso. Outra troca de calor também que acontece é a irradiação, né? Sim, vamos lembrar que a convecção e a condução, ambas precisam de matéria para acontecer, certo? A convecção acontece nos líquidos e nos gases, a aplicação aí é ar-condicionado, geladeira e por aí vai, certo? A condução ela acontece principalmente com os sólidos, mas a gente também vê acontecendo muito também nos líquidos e nos gases, certo? A condução acontece com todos. E quero reforçar que eles precisam de meio, né? A irradiação é aquela que não precisa de meio. A irradiação é a troca de calor por luz, certo? Por exemplo, essa fogueira aqui, ela além de esquentar o ar em sua volta e o ar por convecção subir e por contato esquentar a panela, ela também libera luz e essa luz é irradiação, é calor via luz, certo? Irradiação é quando a gente esquenta algo via luz. Vamos lembrar que da irradiação a gente estudou também o efeito estufa. É bom você dominar esse efeito, certo? Para que você consiga entender como é que ele acontece. E também é válido a gente ressaltar aí
que a irradiação é o único processo que acontece via vácuo, certo? Ele acontece tanto via vácuo como ele também acontece via qualquer outro sistema, né? A irradiação acontece no vácuo e em qualquer outro meio, no meio sólido, no meio líquido, no meio gasoso, acontece em todos os meios aí. Mas eu quero frisar que a irradiação ela é muito mais percebida no vácuo, certo? Explica aí porque o Sol consegue esquentar bastante nosso planetinha, a nossa Terra, tranquilo? Também é válido ressaltar, em cima disso, em cima da irradiação, da condução e da convecção, o funcionamento da garrafa térmica, né? É importante a gente lembrar disso. A gente viu em aula que tem aquele vácuozinho, né? Vou até tentar desenhar aqui bem rapidinho, ó. Tem aquele vácuozinho, né? Aqui em volta da superfície, certo? Essa parte interna aqui é onde fica o líquido, por exemplo, certo? E aqui nessa região vazia tem um vácuo. Esse vácuo tenta prevenir a condução e a convecção de acontecer. Porém, entretanto, a irradiação acontece no vácuo. Então, o que eles fazem? Espelham a garrafa térmica por dentro e por fora, aqui por fora também, para que ela reflita toda a radiação que tente sair ou que tente entrar, certo? E aí permanecendo o líquido de dentro numa temperatura mais direcionada, certo? Mais direcionada para aquilo que a gente quer, uma temperatura mais constante, sem muitas mudanças de temperatura, porque a troca de calor aí está sendo bem atrapalhada. Essa é a função da garrafa térmica. A função do cobertor também é atrapalhar as trocas de calor, é fazer com que a gente não perca, certo? A função da geladeira também, além de esfriar, lógico, obviamente, mas ela também tenta evitar a troca de calor de fora com a parte de dentro, tranquilo? Então essa parte de transmissão de calor ela é muito importante, principalmente quando a gente fala em termos de Enem, tranquilo? Vamos embora avançando, que aí a gente logo em seguida falou de calor específico, capacidade térmica, calor sensível latente, a gente falou de muita coisa, vamos lá. Galera, falando agora de uma parte importante da nossa aula, que a gente começou a definir calorimetria. Calorimetria é o estudo matemático, certo? Estudo quantitativo do calor. A gente viu que calor é o fluxo de energia, né? O calor fluindo de um corpo para o outro. Quando a gente vai medir calor, calcular calor, a gente chama de Q, não é isso? Esse calor. E ele é medido em calorias ou em joules, tranquilo? Nessas duas unidades aí possíveis. E aí essa primeira transformação aqui, uma caloria são 4,18 joules, são fundamentais, né? Então qualquer calor em calorias, basta tu multiplicar por 4,18 ou 4,2 que tu passou para joules, tranquilo? É importante a gente lembrar disso. Outra coisa que a gente definiu também importante da calorimetria foram esses dois carinhas aí, capacidade térmica e calor específico. Lembra que a capacidade térmica ela é em unidades de caloria por graus Celsius e a unidade de calor específica é caloria por grau Celsius. E aí o que é que esses caras representam? Eles representam justamente, eles falam muito do corpo ser fácil ou difícil de esquentar, de variar a sua temperatura, né? Ou de esfriar. A gente entende o seguinte, a gente entende que um corpo de alta capacidade térmica ou alto calor específico é um corpo que ele esquenta difícil, porque ele precisa de muita energia para variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. E um corpo com baixo calor específico ou baixa capacidade térmica é um corpo em que ele esquenta muito fácil. Ele precisa de pouca energia para variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Certo? A gente viu isso em aula, a gente definiu muito bem. Então, um cara que esquenta muito fácil é um cara que tem baixa capacidade térmica ou baixo calor específico. E um cara que esquenta difícil ou esfria difícil é um cara que tem alta capacidade térmica, alto calor específico. E lembra, se ele esquenta fácil, ele também esfria fácil, tranquilo? Para a gente, de fato, ter aquela abordagem que a gente teve em aula, a capacidade térmica ela é uma definição importante, mas ela é bem menos importante quando a gente fala do calor específico. Eles representam basicamente a mesma coisa, mas o calor específico é mais completo. Para o calor específico, quando a gente divide pela massa na formulazinha, a gente está estipulando em que todos os corpos ali têm a mesma quantidade de massa, que é 1 grama. Então, a gente vai analisar 1 grama apenas desse elemento, certo? Quando a gente coloca a massa ali no Mzinho, por unidade ele vai estar em gramas, então é como se a gente estivesse analisando 1 grama daquele material que tem tantas gramas quantas eles quiserem, certo? Mas o calor específico é bem mais completo, certo? Ele é bem mais completo. Ele é uma análise químico-física mais completa do que a capacidade térmica, tranquilo? Então, tu quer construir um aparelho, um dispositivo, algo que vai interagir com calor. Se tu quer que esse algo esquente muito fácil, então tu constrói ele, ou esfria muito fácil, tu constrói ele com um baixo calor específico. Se tu quer construir algo em que ele vai interagir com calor e ele precisa isolar, ele precisa esquentar difícil, ele precisa perder difícil, então tu constrói com um alto calor específico, certo? É importante a gente perceber isso, beleza? Além disso,
ou seja, passando além dessa parte, a gente viu na nossa aula, a gente definiu calor sensível e calor latente, que é aquela historinha, quando um corpo recebe o calor, ele pode usar para variar a sua temperatura, e aí é o sensível, certo? Aqui é uma variação de temperatura, ou ele pode usar para mudar a sua fase, e aí é um latente, tranquilo? Aí é um latente, beleza? Ele mudou a sua fase, beleza? Então a gente tem mudança de temperatura e mudança de fase, calor sensível e calor latente, tranquilo? A gente definiu que quando a gente aplica essa relação matemática, calor sensível e calor latente, a gente entende que a gente tem 4 grandezas e eu posso descobrir quaisquer dessas 4 grandezas que estão nessa fórmula, certo? No calor latente a gente tem 3 grandezas, a gente pode descobrir qualquer coisa que esteja nessa fórmula, qualquer uma dessas 3 grandezas. Mas lembra de usar o calor sensível quando a gente fala de temperatura, variação de temperatura. E lembra de usar o calor latente, a gente muda de fase, certo? E uma coisa também importante, quem manda nas unidades são sempre os Czinhos e o Lzinho. Lembra disso, né? Então o Czinho é quem vai mandar e o Lzinho é quem vai mandar na unidade de todas as outras grandezas que estão na relação matemática do calor sensível e do calor latente, certo? Lembra da tabelinha que a gente criou em aula? É importante a gente perceber e dominar muito bem isso, tranquilo? E para finalizar essa etapa, a gente viu o diagrama de fase, certo? De mudança de fase de uma substância. A gente analisou o da água, obviamente, né? E aí eu trouxe novamente o da água, certo? Começando em menos 20, por exemplo. Nessa primeira etapa em vermelho aqui, ele está mudando a sua temperatura. Então, um calor sensível, né? Aqui é a primeira mudança de fase, fusão, calor latente. Logo em seguida, ele vai e aumenta a sua temperatura, calor sensível. Aqui mudou de fase, calor latente. Aqui mudou de temperatura, calor sensível, certo? E vamos lembrar que a água ela muda de temperatura, lógico, na condição aí de um atm, né, de pressão, ela muda de temperatura a 0 e a 100 graus Celsius. É importante a gente perceber isso, certo? Esse gráfico é justamente da quantidade de calor pela variação de temperatura. Vamos lembrar que durante a mudança de temperatura, durante a mudança de fase, que é o calor latente, não ocorre mudança de temperatura, certo? E durante a mudança de temperatura, que é o calor sensível, não ocorre mudança de fase, então não tem calor latente, certo? E durante a mudança de fase, a gente tem as duas fases que coexistem, a fase anterior e a fase em que ele vai virar, tranquilo? É importante a gente lembrar disso, beleza? Tranquilo? É importante que vocês tenham sempre em mente, a água muda de fase a 0 e a 100 graus Celsius, quando a gente está em uma pressão normal, né? Que é o que vai cair no nosso vestibular em termos de física. Lá em gases a gente vai estudar e vai entender que a gente pode mudar de fase um corpo sem nem mexer na quantidade de calor dele, certo? Basicamente mexendo na pressão que a gente consegue oferecer a esse corpo. Mais na frente a gente vai ver isso, é importante perceber, beleza? Vamos embora para outra etapa da nossa aula, onde a gente falou de potência e de troca de calor. Vamos embora. Galera, por fim, na nossa aula a gente falou de potência calorífica e de troca de calor. A potência calorífica a gente tem que lembrar que é quando ele fala de rapidez de aquecimento ou rapidez de resfriamento, certo? Então, citou a rapidez, citou um certo tempo envolvido no sistema, cara, potência calorífica é quem vai te dar um norte para a resolução da questão. E potência calorífica é calor sobre a variação de tempo, certo? Porque a gente fala de rapidez, a gente está falando de tempo, certo? Para que uma troca de calor ocorra. Lembra que essa potência ela vai ser, se o corpo ele demora, se ele tem uma certa rapidez em cima de uma quantidade de calor que variou a sua temperatura, então vai ser calor sensível sobre o tempo, certo? Se for uma potência calorífica em termos de mudança de fase, o cara recebeu calor e mudou de fase, então é calor latente sobre o tempo, certo? E a gente pode envolver até as duas juntas, né? Calor sensível, ele aumentou a sua temperatura, chegou num certo nível e ele vai mudar de fase, aí é calor latente, certo? Sobre a variação de tempo. Quero reforçar que isso daqui e isso daqui são bem menos importantes. O mais importante é esse carinha daqui, certo? A potência ficaria calor sensível mc delta θ sobre a variação de tempo. E aí eu quero te relembrar das unidades, né? Se a potência for em watts, cara, lembra que o Czinho tem que ser em joules, certo? Se a potência for em calorias por segundos, o Czinho vai ter que ser em calorias, certo? E se a potência for em calorias por minuto, o Czinho vai ter que ser também em calorias, certo? E aí, se for watts e caloria por segundo, o tempo tem que ser em segundos. E se for em calorias por minuto, o tempo tem que ser em minutos, certo? A massa, ela vai ter a mesma unidade que o Czinho tiver. Se o Czinho tiver em gramas, a massa é em gramas. Se o Czinho tiver em quilogramas, a massa vai ser em quilogramas, certo? Mas o Czinho, ele tem que corroborar com a unidade da potência, tranquilo? Isso é a potência calorífica. Falou de rapidez, cara, lembra de potência calorífica. Tranquilo? E por fim, um tema que é muito importante para as provas de física, mas quando a gente fala das provas do Enem, cara, é um tema que não é tão abordado em termos de processos matemáticos, certo? Mas
é um tema fundamental, que eu sempre pego pesado, eu sempre faço questão de ver com vocês, porque uma hora ou outra isso pode ser abordado nos vestibulares, certo? Então a troca de calor, ele fala sempre o seguinte: um sistema isolado, ou sistema termicamente isolado, eu estou dizendo que é um sistema em que nada de fora entra e nada de dentro sai, certo? Não tem troca de calor com o meio de fora. E aí a gente sempre faz que o calor fornecido mais o calor recebido é igual a zero. Quem fornece é o corpo quente e quem recebe é o corpo frio. Eu escrevo que quem fornece geralmente fornece de forma sensível, então eu sempre faço o calor sensível do corpo mais quente, que é o corpo que fornece, mais o calor recebido. E quem recebe pode receber de forma apenas sensível, pode receber de forma latente, pode receber de forma sensível mais latente várias vezes. Então a parte do recebido é a parte mais chatinha de tu analisar. Tu tem que entender se o corpo está mudando de fase ou não, o corpo que recebeu o calor, ele vai acabar mudando de fase ou não. Tu tem que entender a temperatura, qual vai ser a temperatura final deles. Lembra que a temperatura final, ou seja, depois que atinge o equilíbrio térmico, depois que a troca de calor ocorre, os dois corpos acabam numa temperatura final igual, que é uma temperatura de equilíbrio, certo? Essa temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, é uma temperatura igual para os dois corpos. Então essa temperatura final, ela sempre vai estar entre as duas temperaturas de início. O corpo A tem uma temperatura θA e o corpo B tem uma temperatura θB. Ou seja, a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, ela sempre vai ter que estar entre os dois, a temperatura do mais quente e a temperatura do mais frio, certo? Então você tem que identificar se, para chegar nessa temperatura de equilíbrio, o corpo B, que é o que recebe, ele teve que mudar de fase, sim ou não? Você tem que perceber, você tem que analisar tudo isso, certo? É por isso que eu crio justamente esse raciocínio de que você tem que entender e olhar sempre para o corpo que vai receber o calor. Tranquilo? Em aula a gente viu vários sistemas, certo? Na nossa sentença lá no finalzinho ao vivo, né? Desculpa, ao vivo, no gravado na plataforma, eu citei vários exemplos, a gente fez 2 questões sobre isso, a gente fez muita coisa sobre esse tema troca de calor e eu peço que você domine ele ao ponto de que você precise carregar ele para o vestibular, porque se cair você vai ter que saber fazer. Lógico, uma questão fácil quando a gente fala no Enem, né? Se for uma questão difícil, cara, é uma questão que automaticamente você não vai perder tempo fazendo ela, vai deixar para o final, se sobrou tempo, massa. Também se não sobrou, não é o fim do mundo, porque a gente sabe que as questões difíceis são aquelas questões que outrora uma vez ou outra a gente pode errar, certo? Que antigamente a gente tinha que acertar tudo, né? Basicamente nos vestibulares mais tradicionais. Agora você pode se dar o luxo de errar uma ou 2 questões ali que são de níveis bem difíceis. E aliás, você tem que deixar para o final. Esse tema, troca de calor, é um tema bem difícil, se ele for cobrado de uma forma bem intrínseca ao assunto, né? De uma forma, lógico, ele tem temas fáceis também, mas ele é mais cobrado de forma difícil nos vestibulares. Então é algo que eu não apostaria muito no Enem, mas se cair, vai ser algo que a gente, lógico, se cair no Enem, eles têm essa noção de colocar uma questão que é fazível, pelo menos. Então, se cair, vai ser uma questão que é para ser feita, é uma questão que tu vai deixar para o fim se der tempo, tu faz, se não der tempo também, não é o fim do mundo, mas é uma questão que tu tem que tentar fazer lá no finalzinho para tentar garantir mais um acerto, né? Mas enfim, é uma questão que vai ser provavelmente difícil, se a gente for levar em conta todo o processo matemático. Mas se for uma questão teórica, cara, lembra, todo o calor fornecido pelo corpo quente é o calor recebido pelo corpo frio, ocorre aquela troca de calor ali no sistema isolado, nada de fora entra e nada de dentro sai. Tranquilo? Então a gente finaliza por aqui. Peço a você que qualquer ajuda, qualquer suporte, conte comigo que eu estou aqui para te auxiliar. Beleza? Então um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!